Eu gostaria que você considerasse o significado da palavra entretenimento, uma palavra que expressa o que a maioria das pessoas quer, a maioria das pessoas busca, que é divertimento, que é um, um momento para espairecer, enfim. Nós vamos considerar o significado desta palavra e por que isso é importante. Aliás, eu queria dizer, fortalecer aqui, que é muito importante que você atente para os significados das palavras. Sabe, Deus criou o ser humano como único ser capaz de falar, capaz de formular ideias e se comunicar com palavras, como ele, como o próprio Deus. Deus é a palavra. E a habilidade de falar, que foi dada apenas ao ser humano, não existe outra criatura no universo conhecida que fale como o ser humano, que possa juntar ideias, formar ideias como o ser humano e se comunicar dessa forma. Esta habilidade é a presença do próprio Deus no ser humano. É uma extensão do próprio Deus em nós. Se o ser humano tão somente parasse para pensar nisso, não é? Poxa, como é que nós somos a única criatura que fala, a única criatura que se expressa com palavras, que consegue exprimir ideias complexas, escrever, consegue transmitir ideias em várias línguas, enfim, em códigos. Mas o ser humano, infelizmente, não para pensar nisso, de onde veio isso, e por que que ele é o único que tem essa capacidade. A palavra de Deus claramente nos dá o, a razão disso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e por isso nós temos essa capacidade como ele, que é palavra. Deus é palavra. Então, por isso é muito importante você prestar atenção ao significado das palavras. As palavras são dinâmicas, as palavras vão mudando de significado ao longo dos anos. Novas palavras vão sendo criadas, palavras antigas vão sendo abandonadas, esquecidas, e outras que não são abandonadas vão mudando de sentido. E às vezes as pessoas não têm ideia de como elas podem impactar a vida delas quando elas estão abraçando certas palavras e certas ideias. Então, nós vamos falar hoje, por exemplo, sobre essa palavra entretenimento. Uma palavra aparentemente inofensiva, não é? Qual o problema com a palavra entretenimento? Todo mundo quer, todo mundo busca. Mas se você olhar o significado original, de onde vem a palavra entretenimento, então você vai ver que ela é uma junção de duas palavras. Entre e tenimento, quer dizer, entreter. Então, são duas palavras, entre e ter. Entre nós já sabemos, é mais fácil. Entre significa estar no meio de duas coisas, né? Se você está entre a cozinha e a sala, você está na porta da cozinha para a sala, você está entre os dois cômodos. Então, entre significa estar no meio, e ter, essa origem vem da palavra tenir, que significa segurar, manter. Então você entende que a palavra entreter ou entretenimento quer dizer manter alguém entre duas coisas. É segurar a pessoa em um lugar de passagem. Então, não é o lugar permanente, mas é tentar mantê-la ali. Então, ela tem um duplo sentido: segurar alguém entre duas coisas e também manter alguém em um certo estado de espírito. Daí vem a ideia de entreter um convidado, entreter um hóspede, quer dizer, alegrar aquele hóspede, manter aquele hóspede se divertindo e etc. Então, manter normalmente um estado de espírito alegre e satisfeito e etc. Né? Então, por exemplo, aí você entende por que que quando você chega do trabalho, antes de dormir, antes de você descansar, você liga a TV. Né? Então, entre o trabalho e o descanso, o sono, vem o entretenimento, televisão.
Tá? Milhões de pessoas fazem isso no mundo inteiro. Então, o entretenimento vem entre duas coisas, vem entre o trabalho e vem entre o descanso. Nesse caso aqui. Aí você tem o entretenimento que acontece, por exemplo, no fim de semana. Entre a sexta-feira, 5 da tarde, e a segunda-feira de manhã. Então, o fim de semana, por que que tem aquela festa, né? Ah, em inglês se fala, né? TGIF, Thank God It's Friday. Quer dizer, graças a Deus que é sexta-feira. Por que que o ser humano tem esse, esse entusiasmo com a sexta-feira, né? E esse difícil relacionamento com a segunda-feira? Porque é como se o trabalho de segunda a sexta atrapalhasse o divertimento do fim de semana, né? Então, vem o entretenimento do fim de semana que fica entre a sexta-feira e a segunda. Então, entretenimento entre a sexta e a segunda, vem o fim de semana. Então, encaixa-se ali vários tipos de entretenimento. Aí tem festa, tem balada, tem almoço com familiar, tem restaurante, tem cinema, aí tem N coisas para as pessoas encherem o fim de semana delas. E o fim de semana passa assim que as pessoas nem veem. Por quê? Porque normalmente quando você está passando por um entretenimento, você realmente está desligado de tudo. E aí é que está a questão. Veja só. Se entreter é te manter em um certo estado de espírito, se entreter é te segurar, te prender entre duas coisas, e duas coisas úteis, normalmente, duas coisas produtivas, qual é o potencial de você se entregar ao que você tanto quer, que o seu corpo, a sua mente tanto quer, que é o entretenimento? Qual é o problema potencial? Ora, entenda que enquanto nós estamos no meio do entretenimento, então nosso estado de espírito está sendo determinado por alguém, alguém que está provendo aquele entretenimento, quer dizer, a nossa mente, o nosso emocional, é o que passa aqui dentro da gente está sendo controlado, determinado por quem está provendo o entretenimento. Então, você vê, quando você assiste um filme, se é um filme romântico, você se sente romântico. Ou então, você fica pensando, poxa, meu marido não é assim, minha mulher não é assim, tal. O entretenimento do romance trouxe esse sentimento para você. Se você vê um filme de ação, você sente, né, aquela adrenalina, você participa como se você estivesse ali vivendo o filme. E assim por diante. Você vai numa festa, então depende muito do ambiente. Aquilo que está provendo o entretenimento está determinando o seu estado de espírito, para bem ou para mal. Então, esse é o primeiro ponto. E não se esqueça que enquanto nós estamos entregues ao entretenimento, quer dizer, nós estamos presos entre duas coisas úteis, nós estamos então no meio do inútil, no meio daquilo que não vai ter muito proveito para nós. Certo? Veja bem, deixe-me esclarecer aqui uma coisa antes que alguém já venha acusar. Ah, mas não tem problema nenhum se é um entretenimento saudável. Eu não estou dizendo que você não deve buscar espairecer, relaxar. Todos nós precisamos. Relaxar é necessário. Relaxar é necessário. Você ter um descanso periódico é até bíblico. Deus criou o Shabat, o sétimo dia, né, um dia em cada sete, exatamente para forçar o ser humano a tirar uma folga. Deus deu o primeiro exemplo, quando criou o mundo, ele tirou o sétimo dia e descansou. Não que Deus canse, mas para deixar esse exemplo para a gente. Então, é preciso sim relaxar, é preciso você, às vezes, dar uma pausa a si mesmo. Você vê, às vezes, uma construção civil, você vê uma ponte, um prédio, em países onde há terremotos, especialmente, as construções elas têm que ser construídas com folga. Né? As pontes, elas têm que ter folgas. Você olha as pontes, você vê certas rachaduras ou certas linhas de folga nas construções. Por quê? Por causa do calor. Aquilo vai expandir.
E se não houver essa folga, quando o calor expandir a estrutura construída, então ela vai trincar, ela vai quebrar. E se nós não tivermos descanso, nós tivermos algum tipo de relaxamento, nós vamos trincar também. Tem muita gente aí trincando no estresse, na saúde física, porque nunca cuida da própria saúde, dando a pausa merecida a si mesmo. Você tem que ter muito, muito cuidado com o que você joga para dentro da sua cabeça, porque o que você joga para dentro da sua cabeça é matéria-prima para os seus pensamentos. Não se esqueça, enquanto você está no meio do entretenimento, alguém está determinando o seu estado de espírito. Alguém está determinando o que você pensa, porque você está relaxado. Você está literalmente parado dizendo assim: me divirta, faça passar o meu tempo. É isso. Aliás, outra palavra interessante para juntar-se a entretenimento é a palavra diversão. Você sabia que a palavra diversão, divertir, significa desviar do caminho? Você está se divertindo, você está se desviando do caminho. A pergunta é: qual caminho? Não é? Eu estou me desviando de qual caminho para qual caminho? Quantas pessoas numa festa elas se desviaram do bom caminho para o mau caminho? Não é? Não são nas festas, não é no carnaval que está vindo aí, não são nas festas que acontecem as bebedeiras, que acontecem os casos, as traições, no meio da diversão. Pense nisso, pense nisso. Olha só o que disse o rei Salomão lá em Eclesiastes 7:2. Ele disse assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Quer dizer, melhor ir à casa onde há luto, mas alguém morreu, um velório, do que na casa onde há uma festa. Porque naquela onde há o luto está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Quer dizer, por que ele está falando? Poxa, que expressão, que afirmação estranha. Melhor é ir num velório do que numa festa, num banquete. Ele está falando porque a produtividade do velório é muito maior do que da festa. Porque no velório está todo mundo pensando, olhando para o caixão, para o morto, e é inevitável, né? É um pensamento inevitável. Duvido que você tenha ido a um velório não tenha, e tenha olhado para o caixão, para o morto, e não tenha pensado assim: olha, um dia vai ser eu ali. Não é verdade? E isso é bom, você pensar na sua morte. Isso te dá um temor, isso te dá uma preocupação, isso te dá um lembrete que você é mortal. E isso é muito importante. E as pessoas normalmente elas não pensam nisso com a frequência que deveriam, com a eficácia que deveriam. Por isso Salomão está falando isso. Agora no banquete, come, bebe, festeja, né? Vai embora com alguns quilos a mais e às vezes volta com confusão, com vazio e tudo mais. Então, não se esqueça, quando Jesus foi crucificado, foi no meio de uma festa. Pela ocasião da festa que estava acontecendo, os judeus tinham uma tradição que eles tinham que soltar um homem. Então Pilatos se aproveitou da festa e da tradição dos judeus, que eles soltavam um homem, um criminoso, na festa, e então ele perguntou: quem que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E os judeus, o povo, a multidão, incitada pelos religiosos, gritou, gritaram: Barrabás, Barrabás. E ao som da festa, né, no embalo da festa, Barrabás foi solto e Jesus foi crucificado. Mas o diabo não sabia que aquilo era para a nossa alegria também. Então, fique muito atento a isso. Cuidado com os entretenimentos que você absorve para dentro da sua cabeça, da sua vida. Faça isso com muita cautela, moderação e proteja o seu tempo de produtividade. Cuidado com o seu estado de espírito, ditado pelo entretenimento que você está absorvendo, e cuidado, porque enquanto você está no entretenimento, você está sendo mantido entre duas coisas úteis, e normalmente por algo que é inútil.
Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.